Hoje a gente vai falar um pouco sobre o livro de Apocalipse, principalmente dessas dificuldades. Qual o motivo das dificuldades que as pessoas, a grande maioria das pessoas tem em relação ao livro de Apocalipse? A grande dificuldade, ao meu ver, é a maneira como se lê o livro. Muitas pessoas elas são levadas a estar fazendo uma leitura muito literal do livro, né? Literal no sentido de que você lê como se é exatamente do jeito que as coisas estão escritas, elas iriam acontecer. Então, quando a Bíblia fala de dragão, então o camarada vai imaginar um dragão voando por aí, dominando a terra. Quando se fala de besta, se pensa num monstro, alguma coisa, o pessoal fica espantado, com medo dessa suposta aparição de um ser terrível assim. Mas na verdade tudo isso são linguagens, né, simbólicas, alegóricas, que o escritor ele usa, o escritor inspirado por Deus, ele usa para estar descrevendo com a maior intensidade, ou às vezes até para esconder o sentido de alguém que pudesse estar lendo esse livro, né? Porque afinal de contas ele tem um contexto também histórico, né? Antes dele ter um contexto que vá se aplicar a nós nos dias de hoje, ele faz parte de todo um acontecimento, acontecimentos que estavam ali, políticos inclusive. Então primeiro a gente vai é, é, tentar entender como a gente deve ler. Então ele usa basicamente dessas linguagens, né? Ele usa tanto a linguagem literal como usa da linguagem alegórica, né? Então tem coisas que você tem que entender do jeito que está escrito e tem coisas que você tem que entender que ali é um simbolismo. Ele está usando figuras, ele está usando certos termos para indicar uma outra realidade ou um outro sentido. Ah, por exemplo, vamos ver assim. ah, Quando a gente observa, falar da besta, usar o exemplo da besta. Besta, já a gente entende que está falando do anticristo, mas num sentido do seu comportamento, na sua atitude com os cristãos, ou com a sua a oposição ao reino de Deus. Então, o termo que o escritor ele usa para esse anticristo, como a gente entende hoje, é besta. Mas se você olhar com um olhar histórico, se você procurar se colocar naquela época, quando João escreve, já existia um tipo de besta naquela época, que era o Império Romano, que perseguia, que estava ali utilizando o poder político, a força militar, para estar ali falando e correndo atrás de oprimir a Igreja de Cristo. Então, existia um anticristo, mas quando você olha a maneira como João se refere, você entende que não era somente do Império Romano da época que ele estava se referindo, mas apareceria ou aparecerá um opressor maior, um ditador pior do que o Império daquela época. Então veja, ele usa aqui, ele poderia atingir um entendimento para aqueles tempos do primeiro século, como também ele abrange para coisas que irão acontecer. Então isso é comum na literatura apocalíptica, né? Você fala de uma coisa que está acontecendo, mas ao mesmo tempo aponta para uma coisa que há de vir. E isso também você encontra nos livros proféticos, na escatologia do Antigo Testamento. Você vai ver, por exemplo, falando da abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel. Então, a abominação da desolação, para muitos, na época de Jesus, já havia se cumprido, quando Antíoco Epifânio ele invadiu o templo ali, né, o templo de Salomão, e sacrificou um porco ali no Santo dos Santos. Então ali foi uma grande abominação, foi um grande pecado e uma grande afronta ao Deus de Israel. Então ali se acreditava que aquela passagem havia se cumprido, e de fato em parte se cumpriu, aconteceu. Porém, quando vem Jesus no capítulo 24 de Mateus, ele diz que ainda viria
a abominação da desolação. Ele diz: quando virdes a abominação da desolação. Então, imagina as pessoas que estavam ali ao redor de Jesus, espantadas, pensando: oxe, a gente pensava que isso já tinha acontecido, e Jesus estava ali dizendo que ainda aconteceria. Ou seja, se cumpriu em parte em Antíoco Epifânio, quando ele sacrificou um porco lá dentro do templo, porém, o seu significado completo da abominação da desolação ainda viria, né? E para nós ainda vai vir, virá ainda. E contudo, com tudo isso, com esse pequeno exemplo, você vai ver que isso vai se repetindo do decorrer da revelação de João. Ele fala de coisas para aquela época, né? Há quem diga que ele falou de besta para não se direcionar assim ao Império Romano de cara. Mas para que alguém lê, você está falando de uma besta aqui, isso aqui é um mito que ele está falando, isso aqui é uma lenda, né? Mas na verdade ele estava se referindo ao opressor da época, mas por causa justamente dessa inspiração ele alcança significados maiores. Então essa é a maior dificuldade. Eu acredito que essa é a maior dificuldade, essa leitura, entender ali o que é literal, o que é simbólico e tal. A segunda coisa é entender que o livro de Apocalipse ele é como um mergulho, né? Você começa ali falando das 7 igrejas, né? É fácil de entender, até o capítulo 3 é uma maravilha, é bem fácil de se entender. Mas à medida que como cada abraçada que você vai dando ali, cada capítulo que você vai buscando, parece que você vai se aprofundando nesse oceano da revelação. A gente poderia comparar também com um drone, com uma câmera, né? Esses dronezinhos que o pessoal manipula aí por controle remoto. Você coloca uma câmera no drone e vai subindo, e quanto mais ele sobe, mais se abrange ali a imagem, mais longe dá para ver. Então é como se no capítulo 1, 2 e 3 você estivesse vendo bem de pertinho assim. E à medida que a revelação, ou os capítulos eles vão passando, a coisa vai tomando proporções maiores. Então é preciso você entender que você, ao ler esse livro, ao se aproximar desse livro, você está mergulhando, ou então você está subindo e vendo a coisa de um ponto de vista maior. Outra coisa também, para a gente encerrando aqui, para a gente entender esse livro, ele está falando geralmente das mesmas coisas, mas usando um ponto de vista diferente, um ponto de vista mais elevado. Primeiro ele fala das 7 igrejas. Daqui a pouco ele está falando de um acontecimento lá na sala do trono, e um cordeiro aparecendo todo perfurado, todo sangrento, né, todo ferido. Então ele está falando de uma coisa, de um acontecimento nos céus, uma coisa, né, que aconteceu não terreno. E daqui a pouco ele está falando que depois desse acontecimento coisas começam a acontecer, e você vai entender que ele vai falar de fome, de guerra, de perseguição, né? Se você prestar atenção, ele trata das igrejas, dos problemas das igrejas, das dificuldades das igrejas, da perseguição que as igrejas da Ásia estavam passando, até o capítulo 3, e do capítulo 4 ou 5 em diante, ele vai até o capítulo 7, ele vai tratar do porquê, do motivo, agora não motivo terreno, né? As pessoas estavam vendo ali as dificuldades na carne, né? na materialidade, mas no decorrer do livro, até o capítulo 22, você vai ver que havia uma guerra espiritual por detrás. Você vai mergulhando, a coisa vai se elevando, e vai vendo que havia uma dificuldade aqui, o irmão ali, um falso profeta ali do outro lado, mas no final era uma guerra por detrás, no mundo espiritual, que estava acontecendo, e está acontecendo, e vai acontecer até a volta de Cristo. Então, são poucos minutos, mas isso vai ajudar, né? Que Deus abençoe, que você possa estar abrindo a mente, pedindo misericórdia a Deus, a gente sempre tendo humildade, porque as coisas de Deus a gente faz assim, né? Com temor e tremor, mas que você possa ter essa curiosidade, e Deus possa te dar o entendimento, e você possa buscar também o entendimento, de poder compreender melhor esse livro. Amém? Deus abençoe.